Acho que todos conhecem o PlayStation 2, certo? O console mais vendido da história, além de ter, na minha opinião, um dos maiores saltos gráficos de toda a história dos videogames. Tipo, olha o PlayStation 1 e agora olha o PlayStation 2. É bem incrível, você não pode negar isso. Além de ter recebido vários dos melhores jogos da história, como God of War 1 e 2, Need for Speed Underground 1 e 2, além do Most Wanted e o Carbon, que são incríveis, Midnight Club 3, Mortal Kombat Armageddon, além de vários outros jogos muito incríveis que foram lançados por console ao longo dos anos. E como foram lançados bastantes jogos, vários jogos que eram muito incríveis não tiveram sua popularidade, ou até tiveram, porém não bastante, para serem lembrados. E eu lembro de ter jogado vários jogos bem desconhecidos que hoje em dia quase ninguém conhece ou ninguém lembra, infelizmente. Até conhecem, mas com uma comunidade até que bem pequena. Então eu decidi ir atrás de vários jogos que eram muito bons, mas infelizmente desconhecidos do PlayStation 2. Tem alguns jogos que eu joguei e outros que eu não joguei, mas já conhecia e nunca tive a chance de jogar. Então é isso. Eu não vou enrolar muito, deixem um like, se inscrevam se possível e vamos pro vídeo. Esse daqui é um dos jogos mais pedrada do PlayStation 2. Dark Watch é um jogo de tiro em primeira pessoa que foi lançado em 16 de agosto de 2005. Ele foi desenvolvido pela High Moon Studios e foi publicado pela Capcom. E esse jogo ele é muito incrível. A sua gameplay e gráficos são muito bons para a época, junto das suas mecânicas, que também são bastante legais também, além da mistura de gêneros muito bacana, já que poucos jogos tinham tido o tema de faroeste no PlayStation 2. Mas esse misturava o faroeste com tiro em primeira pessoa e vampiros. Me diz como isso não é incrível. O jogo conta a história de Jericho Cross, que é um ladrão que está prestes a roubar um trem com uma carga muito valiosa. Porém lá ele liberta o vampiro Lazarus e Jericho acaba sendo mordido e se torna um híbrido um híbrido entre humano e vampiro. E depois de muito tiroteio ele é recrutado pela organização Dark Watch, que tem o mesmo nome do jogo. E basicamente, em resumo, essa é a história do jogo. Ele contém dois finais, sendo eles o final bom e o final ruim, que eu não vou dar nenhum spoiler porque eu quero muito que vocês joguem esse jogo. Ele é muito incrível. Ele teve uma recepção muito positiva, mas mesmo com tudo isso ele nunca teve uma continuação. E na minha opinião ele continua uma pérola bem escondida do PlayStation 2. O PlayStation 2 deu vida a vários dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Exemplos disso são os que eu já tinha falado, como Need for Speed Underground 1 e 2, Most Wanted, Carbon, a saga Burnout, Midnight Club 3, Flatout e muitos outros jogos que são tão incríveis quanto. Porém, obviamente alguns jogos incríveis iriam passar despercebidos, e esse é o caso do incrível Automodelista. Ele foi lançado em 22 de agosto de 2002 e foi desenvolvido pela Capcom e publicado pela Capcom também. O jogo usa o famoso Cell Shading, que é bem resumidamente uma técnica de renderização que faz os modelos 3D parecerem 2D como desenhos. É uma técnica bem legal e vários jogos usam ela. Um exemplo bem famoso é o Jet Set Radio, que é um jogão aliás. E enfim, voltando ao Automodelista, o jogo ao todo tem 11 pistas, que pelo menos eu contei, e conta com 17 marcas de carro no total, com muitas customizações que ficam incríveis e muito legais nesse estilo. A quantidade de carros já varia dependendo das versões do jogo. Por exemplo, na original japonesa existem 60 carros, já na versão americana para o GameCube e Xbox existem 69 carros para você jogar. Falando da gameplay do jogo, ela é bastante complicada e não é questão de simulação dela ser muito realista, mas sim ela complica de ser só bem difícil mesmo, principalmente pelo carro parecer estar fazendo drift a todo momento, então você demora um pouco para você pegar o jeito do jogo. Mas assim que você aprende, o jogo fica bem divertido e incrível. Enfim, eu acho esse jogo muito incrível e bonito visualmente. Então, se você puder jogar ele, também jogue. Ele é uma pérola muito incrível do PlayStation 2. Bom, você com toda certeza lembra do FIFA, que agora é EA Sports FC, que teve suas aparições no PlayStation 2, ou por exemplo o falecido PES, que agora é eFootball. Eu me recuso a falar esses nomes betas, eu vou só chamar eles de PES e FIFA mesmo, já que eles são os jogos de futebol mais famosos de todos os tempos e tiveram seus grandes jogos no PlayStation 2. E como esses dois eram os gigantes de jogos de futebol, meio que outros jogos que tentavam lançar um jogo de futebol não conseguiam, e não tinham o mesmo brilho que FIFA ou PES na época. Então, como esses jogos de futebol de campo já existiam, uma desenvolvedora chamada Pan Development decidiu lançar um dos jogos mais interessantes e diferentes do PlayStation 2, o chamado Pro
Pro Beach Soccer, que era um jogo de futebol de areia muito bacana e divertido. O jogo contava com apenas os times internacionais, como por exemplo o Brasil, obviamente, e que o jogo tinha narração e o melhor de tudo, que existia narração em português. Grande bloqueio! Poucos jogos de futebol ou qualquer outro esporte na época tinha uma narração ou tradução em português, já que era a época do PlayStation 2. E se tinha alguma narração era em português de Portugal. O jogo tinha uma gameplay bem diferente, obviamente, já que era futebol de areia e não futebol de campos, que são coisas totalmente diferentes. Mas assim que você pega o jeito, o jogo fica muito divertido. O jogo tem os modos Friendly, Arcade Mode, Pro Beach Soccer Tour, Treino e Custom Competitions, onde você podia customizar um campeonato para você mesmo. Então meio que modo não era o que faltava. Os gráficos não eram as melhores coisas, porém dava pro gasto pra época, e o que importa é a diversão, então Enfim, esse jogo ele é muito legal e muito divertido, e se você puder jogar igual todos os outros dessa lista, jogue. Eu acho que tu que tá assistindo esse vídeo, que acompanha conteúdo de jogos, deve conhecer o famoso jogo Jump Force. Aquele jogo de briga e porrada com personagens de anime que ficou bem famoso na época que ele foi lançado pela sua gameplay, história, variedade de personagens e várias outras coisas. Infelizmente ele foi removido por conta da licença dos personagens, que provavelmente inspirou, então ele realmente era um jogo muito legal. Enfim, descanse em paz, Jump Force. Mas essa junção de personagens de animes famosos para caírem no soco já vem de muito tempo atrás. E um jogo que é incrível e bem marcante desse estilo é o Battle Station DON. Esse jogo reunia as franquias Naruto, One Piece e Dragon Ball para saírem no soco entre si. O jogo tinha uma gameplay meio Smash Bros e tinha vários personagens para jogar. Ele tem 11 mapas para você escolher e você pode escolher entre 20 personagens ao todo, e você pode jogar até 4 jogadores. Bom, infelizmente ele não tem um modo história, mas se tivesse poderia ser lendário. Então eu acho isso uma ideia bem desperdiçada. Em vez disso temos um modo arcade, onde você vai enfrentando oponentes e vilões clássicos de cada uma das franquias que aparecem no game. E esse jogo ficou até que bem famoso um tempo atrás, tanto que até o Psycho gravou um vídeo com ele junto com o Ícaro. E tem vários youtubers brasileiros que falaram desse jogo, então ele até que é bem famoso e reconhecido. Mas eu acho que ele ainda é uma pérola bem esquecida do PS2. Enfim, ele é um jogo bem incrível e legal, e como todos os outros jogos aqui, jogue ele. Você provavelmente deve conhecer os jogos da WWE, já que eles são igual FIFA, todo ano sai um novo. Na época do PlayStation 2 eles tiveram vários jogos e também tendo uma das melhores sagas de jogos de luta de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, sendo essa a SmackDown vs Raw, que era muito incrível. E basicamente eram os jogos de luta livre mais famosos que tinham na era do PlayStation 2. Mas agora, imagine um jogo de luta livre que realmente não tinha regras, era realmente luta livre, além das lutas serem ao ar livre. Bom, essa era a proposta do Backyard Wrestling, lançado em 7 de outubro de 2003 e desenvolvido pela Paradox Development. Backyard Wrestling é basicamente um esporte bem hardcore que acontecia ou que deve acontecer ainda pelos Estados Unidos, que é basicamente luta livre bem hardcore mesmo, que acontecia em quintais, como o nome já diz. Então decidiram fazer um jogo sobre. No jogo você pode escolher entre 30 lutadores que estavam famosos na época desse, entre aspas, esportes, e o jogo obviamente tem muita porrada e objetos espalhados pelo mapa para você usar para quebrar no seu inimigo. E é bastante porrada mesmo, a ponto dos bonecos começarem a sangrar, bem igual às lutas de Backyard Wrestling da época. No jogo tem os modos Talk Show Mode, que é meio que o modo história do jogo, o Exhibition Mode, que é uma luta normal mesmo, e tem o Bonus Games, que eram coisas e modos extras que você podia usar e fazer. Além de você poder criar seu próprio lutador no modo Create a Wrestler. E basicamente eram esses os modos. Eu achei esse jogo muito maneiro quando eu joguei ele, e ele continua sendo até que bem maneiro pra mim. E ele é até que bem desconhecido, quase ninguém lembra ou conhece ele. Quase, não sei se tu conhece ele. Ele ganhou uma sequência chamada Backyard Wrestling 2 There Goes the Neighborhood, que é mais incrível ainda. Porém eu decidi falar do 1 aqui, pois eu acho ele mais desconhecido. Enfim, como todos os outros jogos blá blá blá, vocês já sabem, joguem ele. Bom, agora eu vou falar de um jogo bem desconhecido mesmo, acho que tu nem deve conhecer dele. Então, vamos lá. O nome dele é Marvel vs Capcom 2. Não, eu tô brincando. Esse próximo jogo é de corrida com jet skis, que é um conceito que eu acho muito maneiro. Riptide 2 é um exemplo de jogo bom de corrida na água, que é para Android ainda, então jogue ele.
Enfim, voltando pro assunto, o jogo que eu tô falando é o incrível Splashdown Reds Gone Wild, que foi lançado em 4 de agosto de 2003. Ele foi desenvolvido pela Rainbow Studios e publicado pela THQ ou THQ. O jogo é bem divertido e tem um estilo menos realista e só bem legal mesmo, eu não sei muito explicar. Mas o jogo é um dos jogos de corrida mais legais que tiveram pro PS2. No jogo você pode jogar entre 24 personagens, incluindo os que você pode desbloquear, além de 22 circuitos que você pode correr. O jogo tem um modo carreira, um modo arcade, um modo versus para você jogar com seu amigo e o treinamento para você obviamente treinar, não sei nem porque eu tô explicando isso daqui. E tem um mapa mais legal que o outro, por exemplo no mapa Downtown Downpour, você joga em uma cidade que tá toda inundada e cara, eu acho isso muito maneiro, de verdade. Ou, por exemplo, outro exemplo no mapa Blackwater Castle, que é um mapa inteiro em um lugar que lembra a Transilvânia, onde tem vários fantasmas e o tema de Halloween. E cara, eu acho cada mapa desse jogo tão legal, de verdade. E a gameplay desse jogo é tão incrível, é muito bacana e maneira. Enfim, eu não acho tanta gente conhece esse jogo, mas eu espero muito que conheça, porque ele é só incrível.